Boa tarde a todos. Bom, como eu sou principiante no assunto, eu estou um pouco nervoso, certo, pessoal? É o seguinte, gente, eu me chamo Roberto, sou casado, pai de 3 filhos lindos e maravilhosos, assim como eu. Alguém já ouviu isso? Já, né? O pessoal ri, mas eu gosto disso. Sabe por que eu gosto disso? Porque quando eu falo que os meus filhos são lindos e maravilhosos, assim como eu tenho a obrigação de ser lindo e maravilhoso para eles. Eu tenho a obrigação de ser exemplo de vida para eles. Certo? E aí eu pergunto, pais, vocês estão sendo verdadeiros exemplos de vida para seus filhos? Vocês estão educando verdadeiramente seus filhos? A gente costuma sempre a criticar o governo, o prefeito, A, B ou C e daí por diante, sobre a violência que existe em nosso município. Mas aí eu pergunto, pais, e a nossa responsabilidade em educar? Estamos cumprindo corretamente? Estamos educando corretamente? Por que os nossos filhos estão procurando o amparo nas drogas? Será que dentro de casa nós estamos nos amando como pais para que os nossos filhos presenciem aquela união? Ou será que a gente está brigando com frequência e os nossos filhos presenciando essas brigas? E fugindo dessa briga, se mete nas drogas como válvula de escape. Vai usar droga. E quem é o culpado de tudo isso? Ninguém manda os nossos filhos usar droga, mas convida eles para usar. Sabe por quê? Porque nós pais deixamos de ser amigos, e de ser pais, e de estar conversando com eles e orientando o caminho a seguir. A gente deixa ele liberto, solto. Há poucos instantes nós estávamos conversando aqui, certo? E aí a mãe relata, minha filha quer ir para a festa, mas eu digo que não. Ela fica chateada, mas eu digo que não. Está correto, gente. A gente precisa orientar nossos filhos de forma correta. As drogas existem porque existe a facilidade dela entrar nas famílias. Há poucos instantes estava conversando com um padre acerca de quê? Acerca de que os nossos filhos não podem mais trabalhar. Eles não podem, não, eles devem trabalhar. Eu me criei trabalhando na lama do arroz. E para mim é honradez dizer isso, que eu me criei trabalhando. Eu não tenho medo do mundo lá fora, não. Porque Deus me deu estrutura, porque meus pais foram exemplo de vida para mim, me dando estrutura, me ensinando o caminho a seguir. E vocês estão fazendo o quê? Vocês estão ensinando o caminho a ser seguido? Vocês estão orientando corretamente os seus filhos? Se uma comunidade tem muitas drogas, quem são os culpados? Os culpados, na maioria das vezes, somos nós, que permitimos, que damos liberdade aos nossos filhos a fazer as coisas que não devem. Que ele sai de casa, a gente não sabe a hora que sai. Que ele chega, a gente não sabe a hora que chega. Porque a gente deu liberdade para eles fazer isso. Certo? Veja só, o álcool entra em nossas casas como? Batizado, casamento, aniversário, formatura. E muitas vezes, se a gente perceber, dentro de casa já tem um alcoólatra. Porque a gente não percebeu. E eu vou dizer uma coisa a vocês, pasmem, é uma triste estatística. A cada 2 minutos, 5 mulheres são violentadas no nosso país. Quem são seus algozes? Namorados, maridos, amantes, ficantes e filhos. Na maioria das vezes. Falta amor, falta amor no lar, falta exemplo de vida no lar, falta. E sobra, sabe o que? Subserviência. Aquela coisa de você estar passando a mão na cabeça dos erros dos filhos, você está aceitando tudo. Eu me lembro que quando eu chegava em casa, com qualquer coisa, com uma fruta que fosse,
Na hora que eu entrava em casa, meu pai dizia: veio de onde? Isso aí você trouxe de onde? Quem deu? Papai, foi fulano. Foi. Vamos lá. Às vezes ele me deixava em casa, ia lá. Você viu o Roberto por aqui? Vi, ele estava aqui fazendo isso assim, assim, assim. Eu dei isso a ele. Aí eu não apanhava. Mas se chegasse lá e a pessoa não soubesse dizer como foi que eu cheguei aqui em casa, aí eu tinha um castigo. Hoje em dia, chega em casa com alguma coisa, as coisas não é aí. Não procure saber o que está acontecendo. Deixa a coisa bem à vontade. E isso é muito complicado, gente. Isso é muito complicado. E para você, a mão que passamos sobre a cabeça dos nossos filhos e cobrindo o erro, é a mesma mão que mais cedo ou mais tarde vai segurar na alça do caixão. Certo, gente? Portanto, a obrigação de nós pais é sermos exemplos de vida para os nossos filhos. Sermos espelhos transparentes para que eles possam copiar, para que eles possam fazer as coisas de forma correta. Lá fora, na faculdade, quando eles vão para uma faculdade, eles encontram os amigos que vão chamar para usar droga. E ele só vai usar se ele não tiver estrutura dentro do lar. Se ele tiver uma boa estrutura, ele vai saber dizer não. As drogas são seus males, certo? Então vamos ao que são drogas, na realidade. Gente, drogas são todos os produtos ou substâncias que, aplicado em nosso organismo, altera o funcionamento, a maneira como ele está funcionando, como ele está trabalhando. Altera, assim, de forma benéfica, na questão dos medicamentos, e de forma maléfica, na questão dos tóxicos, certo? Como também existem drogas lícitas, a exemplo do álcool, que é uma droga legal, porém imoral, que está destruindo muitos lares. Infelizmente, está destruindo muitos lares, certo? E veja só, a questão da vulnerabilidade dos nossos filhos existe quando nós somos exemplos errados. Quando a gente leva bebida para dentro de casa e você oferece para seu filho, um filho de 6 anos, de 7 anos, 8 anos, não, tomar um gole de cerveja não é nada demais não. Aí tome um gole, tome 2, tome 3 e daí por diante, cara. E daí por diante, daí a pouco, quando você quer dizer, ei, não pode beber, ele vai dizer, por que eu não posso? Se o senhor só anda bebendo. Por isso a obrigação é necessário mesmo que a gente seja exemplo de vida, certo? Aqui, gente, nesse folheto, que eu gostaria que vocês pegassem, tá aí com cada um de vocês, quem não tiver tem mais ali, certo? Quem não tiver o folheto tem mais ali. Aqui eu estou exemplificando alguns tipos de drogas mais utilizadas em nosso país. A exemplo do crack, da cocaína e da maconha. São as 3 drogas mais utilizadas, certo? Entre os jovens, além do álcool, é claro e evidente. Veja só, a cocaína é uma droga que chega que mais rapidamente devasta o usuário. Basta alguns meses ou mesmo semana para que cause um emagrecimento profundo, insônia, sangramento persistente do nariz, coriza persistente, certo? Lesão da mucosa nasal, tecidos nasais, podendo inclusive causar perfuração do septo, do céu da boca, certo? Doses elevadas consumidas regularmente também causam palidez, suor frio, desmaio, convulsões e parada respiratória. É uma droga miserável. Ela realmente destrói. Mas por que o ser humano usa droga? Porque a droga causa prazer. Ela é prazerosa. Mas para cada minuto de prazer há um século de angústia, de dor e de sofrimento. Porque para entrar no mundo das drogas é fácil. A porta ela é larga, ela é enorme. Mas para sair ela é estreita. Certo? E aí o que acontece? Como se paga as drogas? Das duas formas: com a vida ou na prisão. A droga é paga dessa forma.
Salgado existe violência sobre drogas? Existe. Nossos jovens estão morrendo por overdose ou sendo assassinados. Em Salgado já existe isso. Lagarto existe com muita frequência. Também estão morrendo em detrimento de quê? Do uso das drogas. Certo? É preciso que o usuário de droga tenha uma iniciativa muito forte e tenha uma estrutura maravilhosa dos pais para retirá-lo do mundo das drogas. Entrar é fácil, sair é difícil, mas sai. É necessário que tenha esse apoio para poder sair. E a gente agradece a Deus quando o jovem sai, consegue sair do mundo das drogas, certo, gente? Aí vamos para o crack. O crack surgiu da cocaína feito por traficantes no submundo das favelas e guetos das grandes cidades, sendo, portanto, difícil precisar quando e onde realmente ele apareceu pela primeira vez. O nome crack vem do barulho que se assemelha quando está sendo queimado. O crack provoca o quê? Hiperatividade, insônia, perda da sensação de cansaço, perda de apetite, consequentemente perda de peso, desnutrição. Com o tempo e uso constante aparece o quê? Cansaço intenso. Antes não aparecia, né? Ele pediu cansaço, agora ele adquire o cansaço. Cansaço intenso, forte depressão, desinteresse sexual, ou seja, o usuário de droga, ele troca o amor da vida dele pelas drogas. O cara troca o amor de sua vida por uma pedra de crack, certo? Apresenta também um comportamento violento e é facilmente irritável. O usuário de droga, ele se irrita facilmente quando alguém vai falar sobre drogas. Um momento como esse aqui, o cara que ele é usuário de droga, ele fica inquieto, ele fica ali se mexendo, fica nervoso, ele não gosta, fica querendo tampar os ouvidos e até foge do local, porque ele não gosta de ouvir falar sobre drogas. Porque quando eu falo aqui, eu falo da ferida que está machucando ele. Certo? Vamos para a maconha. A maconha é o nome dado aqui no Brasil, é uma planta chamada cientificamente de cannabis sativa. Sabe-se que o uso contínuo da maconha interfere com a capacidade de aprendizagem, daí a evasão escolar. Muitos fogem da escola, por quê? Porque ela interfere em 8% da capacidade de aprendizagem. O cara fica 8% mais tolo, certo? Daí ele não tem interesse pelos estudos, ele abandona os estudos, certo? Afeta a memória, isto é, e o cidadão, ele sente vontade de fazer mais nada, ele adquire a síndrome amotivacional, ele não sente vontade de fazer mais nada, ele organiza sua vida em detrimento do uso da maconha. Além de que essa droga, ela acelera os batimentos cardíacos, do usuário em 60, 80, 100, 120, 140 batimentos cardíacos por minuto. Mas há quem queira legalizar a maconha, que diz que a maconha é legal. Quem quer legalizar a maconha em algum momento diz que eu quero legalizar um subproduto da maconha para tratamento de alguma doença. Não fala isso não. A maconha ela só tem 400 substâncias, gente. Só 400 substâncias. Aí o cara diz, vamos legalizar a maconha para tratamento. Aonde? A maconha ela é modificada geneticamente todo ano. Ela é modificada geneticamente para se tornar mais viciante, certo? Além de que a maconha é uma droga que provoca esquizofrenia. Ou seja, um adolescente, uma criança que começa a usar um cigarro de maconha por semana, certo? Ela existe a probabilidade de 310% de desenvolver esquizofrenia. Esquizofrenia é loucura. Loucura não tem cura. Tem tratamento, mas não tem cura. A qualquer momento pode voltar. Certo? A qualquer momento pode voltar todos os seus sintomas. Certo? Além de que ela provoca o quê? Transtorno bipolar. Veja só. Transtorno bipolar também. Ela provoca câncer. A maconha provoca câncer. Mas quem fala em legalizar a maconha
nossos filhos. Aí ele oferece o cigarro de maconha, e dentro do cigarro de maconha já tem migalha de crack, um pozinho ali dentro. E o cara faz aquela viagem, cara. É chamado de Desirê ou Kryptonita, os dois juntos. O cara faz aquela viagem, o cara sente um prazer fora de série. Agora você imagine dois comandos no cérebro. Uma, ela reprime. Uma, ela aperta os vasos sanguíneos. E a outra, ela solta. Uma provoca calmaria, que é a maconha. O outro, hiperatividade. O cara fica em alerta. E aí, ambos aceleram os batimentos cardíacos. E o coração aguenta? Em alguns casos aguenta. Eles usam. Mas tem deles que ao primeiro cigarro, ao primeiro mesclado, morre. Mas o cara diz, maconha é legal, vamos legalizar maconha, sério. 80% da maconha consumida no Brasil vem do Paraguai. A quem interessa legalizar maconha? 20% é brasileira. A cocaína, ela não é brasileira, não. Ela é da Bolívia, do Peru, da Colômbia. Mas tem no Brasil, eu não entendo. Gente, o Brasil é autônomo. É o maior consumidor de cocaína e seus derivados do mundo. Perdia para os Estados Unidos, mas agora está assumindo a liderança. Não é maravilhoso isso? Você veja o que está acontecendo com os nossos jovens. E a culpa não é só dos governantes, não. A culpa é nossa também, que deixou de assumir a nossa responsabilidade como pai na educação dos nossos filhos. E aí tem uma série de perguntas e colocações para vocês. Como saber se um adolescente usa drogas? Como saber se um adolescente usa drogas? Veja só, observe só. Alterações repentinas de comportamento, agressividade, irritabilidade, queda de rendimento escolar, são os primeiros sinais. Também pode ser sintomas, a ocorrência de acidentes frequentes, dores mal definidas, como tosse, falta de ar, tosse, rinite e falta de ar, dores abdominais, náusea, mudança no sono, apetite, levando a emagrecimento profundo, mudança no grupo de amigos, opiniões extremas quando o assunto é droga, cultura do uso de droga como camisetas, adesivos, músicas, aumento do tempo recluso dentro do quarto, desaparecimento de objetos pessoais e da própria casa. São sinais que alguma coisa está errada em nosso lar, alguma coisa está errada com os nossos filhos. Ora, meu filho nasceu e se criou numa comunidade, um grupinho de amigos deles, eu conheço todos. De uma hora para outra ele muda totalmente o grupo de amigos. Ele fica tempo recluso no quarto, ele começa a se envolver em ocorrência policial, a enfrentar a polícia, a brigar com a polícia. E eu não sei de nada? Bom, talvez eu não queira saber, mas saber eu sei que tem alguma coisa errada. E eu vou dizer uma coisa a vocês. Cada um de vocês conhece os filhos que tem em casa. Pode até omitir. Rapaz, eu gostava pra caramba quando eu ia pra reunião nas escolas, que tava todo mundo ali, que o professor começava a contar alguma coisa que os filhos faziam, sabe? Aí eu dizia, eu não sei, eu não sabia, eu não sei, não acontecia isso não. Aí eu me levantava, aquela palavra, cada um de vocês conhece o filho que vocês têm, vocês estão mentindo. Vocês não querem assumir a responsabilidade de vocês, mas vocês conhecem. Sabe o que acontece com os nossos filhos? Eles têm um sensor. Quando eles fazem alguma coisa de errada, quando eles chegam em casa, eles já chegam diferente. Você percebe, cara? Percebe? Se você presta atenção no seu filho, você percebe. Aconteceu comigo. E o cara chega meio nervoso e tal. Sim, pai, o que é que está acontecendo? Não, nada não, pai. Olha, meu filho, é o seguinte. Entre. Quando você quiser conversar comigo, você conversa. Tá certo? E aí dá um tempo. Deixa ele bem à vontade. Certo? Depois ele vem para mim. Não, pai, é porque eu tive um
fui em determinado local, a gente estava brincando, eu precisei ir ao banheiro, quando chego lá no banheiro, tinha um grupinho de colegas usando alguma coisa. Eu senti o mau cheiro, e aí eu vim embora. Pronto. Correto. Estava acontecendo alguma coisa de errado, certo? Mas aí, ele tomou essa iniciativa de vir para casa e fez o correto. Está entendendo como é que é, gente? Então a gente conhece quando tem alguma coisa que é normal dentro de casa. Mas quando a gente não quer conhecer, é problema de cada um. Daí que nossas comunidades estão ficando violentas. Porque os pais estão deixando de assumir também suas responsabilidades. E só atribui a responsabilidade de educar ao outro. Quem educa? O professor. Não. O professor continua com a educação do seu filho. Mas a verdadeira educação, ela vem de berço. De berço. A escola é uma extensão do lar. É uma extensão do lar. Eu me lembro que minha mãe, quando encontrava com a professora, ela dizia bem assim: Dona Didi, como é que está Roberto? Aí ela ia falar para minha mãe: olha, se o Roberto fizer qualquer coisa de errado, é para bater. Você é a mãe dele. E a gente apanhava mesmo. Fazia qualquer travessura, apanhava, pode ter certeza. Tinha aquelas palmatóriazinhas, né? Matemática, eu gostava pra caramba. Eu estava lá e a professora começava a fazer uma série de perguntas e saía nas fileiras, né? Quando chegava em mim, eu respondia. Aí agora é para você bater nos outros. Acontecia isso. Mas era tão bom, porque a gente era criado com muita responsabilidade. A gente sabia dos nossos deveres. E por que estamos flexibilizando na educação dos nossos filhos, gente? Daí não reclame. Não reclame do que está acontecendo. Porque nós temos a nossa parcela de culpa. Certo? O que leva o adolescente a usar drogas? As causas são muitas. A solidão, falta de formação, as más companhias, decepções e desentendimento com os pais e outros desconfortos de uma sociedade injusta e excludente. Nessa situação, as drogas podem apresentar ao adolescente como uma solução dos problemas que o afligem. É uma triste ilusão. Veja só, cerca de 20% dos jovens da classe média alta já se envolveram em acidente automobilístico, tendo como ingrediente o álcool. E muitos desses acidentes com vítima fatal ou com sequelas para o resto da vida. Está vendo como é interessante? Está vendo que se os nossos pais educar, a história é outra? Certo? Geralmente eu ouço diversas pessoas falar sobre violência. Eu digo, o Estado tem sua parcela de culpa? Tem. Mas os pais também têm sua parcela de culpa. A gente sonha com uma cidade que ofereça empregos, cursos profissionalizantes, certo? A gente sonha com isso. Mas nós temos a obrigação de educar nossos filhos. E estamos fugindo da responsabilidade para atribuir a nossa culpa aos outros, certo? Bom, gente, essas são algumas informações que eu tenho para passar para vocês. Tem outra situação. Olha só, gente. Aproximadamente 7 anos eu desenvolvi esse trabalho, certo? E a gente conta com algumas parcerias, certo? Eu fui convidado pelo pessoal da prefeitura para desenvolver um projeto aqui em Salgado. Salgado sem drogas, uma luta de todos nós. A gente tem desenvolvido palestras nas escolas, nas comunidades, na caravana da cidadania, em diversos lugares, em parceria. Isso, a secretária de Inclusão Social, acho que de Inclusão Social, Poliana, me convidou para fazer esse trabalho e a gente tem feito, certo? A nível de estados, esses folders aqui, olha, esses folders custam muito caro, certo? Eu tive uma parceria do Capitão Samuel, o deputado Capitão Samuel, que imprimiu esses folders, que também foi ele que me doou um data show para me fazer as palestras. Hoje eu não estou utilizando. São materiais de trabalho que ele viu a nossa luta e se somou, certo? E eu estou aberto ao diálogo para a gente fazer esse trabalho aonde vocês precisarem, aonde cada um de vocês precisar e me convidar, dentro das minhas condições,
eu tendo material de trabalho, eu terei o maior prazer de servir as famílias, certo? Esse trabalho é pastoral familiar. Aqui nós temos o slogan da pastoral familiar, certo? Esse trabalho é um trabalho desenvolvido de família para família, certo? Que Deus abençoe a cada um de vocês e uma boa tarde.